Senhoras e senhores, boa tarde. Agradecemos a presença de todos presentes e aos que estão nos assistindo pela internet. E iremos voltar com a nossa programação, como dita, no final da manhã. Teremos agora uma mesa redonda e, para mediar essa terceira mesa redonda do nosso dia, sobre Universidade Virtual da Bahia, UVB, institucionalização docente EAD, convidamos o professor Dr. Ariston de Lima Cardoso. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou convidar nossos colegas das universidades parceiras da nossa rede de colaboração UVB, convidando o professor Jader Albuquerque, professor da UNEB, para integrar a mesa. Convido a professora Silvia Barbosa, da UESB, para integrar a mesa conosco. O ilustre professor Ricardo Duarte, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. E professora Márcia Rangel, da Universidade Federal da Bahia, para integrar a mesa conosco. Bom, o que nós pensamos a respeito da institucionalização, que é um tema bastante discutido, amplamente debatido nos espaços e nas universidades pertencentes ao sistema da UAB, e não só as instituições brasileiras, mas outras instituições também discutem bastante. E a gente trouxe uma mesa de como as universidades estão passando, estão construindo, conhecer um pouco mais de cada universidade sobre o tema da institucionalização. A institucionalização, nós temos um sistema da Universidade Aberta do Brasil que é bastante amplo. Ele é um sistema que cada universidade possui um modelo pedagógico, uma infraestrutura diferente, porque o recurso ele é construído e descentralizado para cada instituição, dentro de uns parâmetros de fomento pré-estabelecidos pela CAPES, antigamente pela SEED, a Secretaria da Educação à Distância, extinta pelo Ministério da Educação em 2009. E a ideia é que a gente possa fazer uma integração, fazer um bate-papo, conversar um pouco mais de como está se dando esse passo, como está se dando a EAD dentro de cada instituição, quais são os desafios, quais são as perspectivas, quais são os principais entraves que a gente encontra no sistema. E aqui nós temos dois modelos de universidades. As universidades federais, que têm um tipo de descentralização, a gente utiliza os termos de descentralização, usamos o CIMEC, que é um sistema do governo federal. As estaduais já utilizam outra sistematização, então já utilizam o SINCONV, que já é uma outra maneira, já é um contrato entre as universidades estaduais e o governo federal. E é conhecer um pouco mais, abrir um pouco mais das ideias e como cada instituição está frente à primeira fase, que a gente chama de primeira fase da institucionalização, que é uma sede, é um locus, é um espaço que dialoga, que construa a educação à distância dentro da universidade. E essa segunda outra fase, que tão difícil, tão complicada. E aí nós temos aqui pessoas colegas que estão nesses desafios também em outras universidades, ou umas já avançaram nesse item, nesse ponto o encargo docente também ser incorporado, outras estão na fase inicial, outras estão mais avançadas. Temos a professora Márcia, da UFBA, que está com um trabalho de pesquisa em cima dessa área. Então, acho que a gente pode, com essa troca comum, enriquecer a nossa agenda, a nossa universidade. E, ao fim, eu quero apresentar um pouco de uma discussão que vem sendo feita, construída dentro dos espaços da universidade, dentro da equipe multidisciplinar, dentro dos espaços da Superintendência de Educação Aberta e à Distância da UFRB, numa perspectiva de tentar um pleito maior de institucionalização, que tenhamos uma minuta ou algo construído, e a gente vai apresentar um pouco dessa construção dessa minuta para a comunidade. Um dos objetivos desse evento é apresentar isso à comunidade. Então, deixar aberta para perguntas. Esse momento é muito importante que a comunidade devolva perguntas, questione. Então, tanto as pessoas das mídias que estão nos assistindo, quanto o público presente, docentes que eu vejo aqui, docentes, servidores da universidade, comunidade inteira envolvida. Então, eu vou passar a palavra à professora Márcia, que acho que
por onde começar e depois a gente vai passando de instituição em instituição para a gente ter um panorama geral. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos, aos colegas que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo na internet, os coordenadores de polo. Antes de falar sobre a institucionalização, quero informar que a gente está lançando um edital para o curso de Pedagogia, licenciatura para Matemática e para Direito, relacionado com a área de Segurança Pública. Então, nós estamos lançando esse edital na próxima semana e convido os coordenadores de polo presentes para se manifestarem de interesse, que nós estamos fazendo uma avaliação dos polos que foram sugeridos e alguns que a gente está negociando com a CAPES. Então, sobre o tema institucionalização, é um tema que realmente eu estou pesquisando, e quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo a dificuldade em se tratando da configuração das nossas organizações, né? Então, a institucionalização e a organização têm uma relação que precisa ser avaliada, porque cada organização tem sua cultura, e é em cima do respeito à cultura da organização que a gente vai avançar mais ou menos, tomando como base a teoria institucional. Então, a gente sabe que, na teoria institucional, ela trata de diversas fases, e acredito que todos nós aqui estamos vivendo ainda a fase do que a teoria traz como habitualização. Nós estamos ainda nos habituando com a questão das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem. Então, acredito que nenhum de nós, e não sei se chegaremos a uma sedimentação plena, porque todo dia tem novidades, todo dia surgem novas tecnologias, o processo nosso de aprendizagem é permanente. Aprendemos muito aqui, já nesse evento, a cada evento que a gente vai, a cada encontro, a cada visita técnica, a gente aprende um monte de coisa, tem tecnologia de todos os jeitos. Então, no estudo que a gente está desenvolvendo, nessa pesquisa, me chama muita atenção os aspectos formais da institucionalização, que todos nós ainda estamos nos debatendo. Nós temos um marco regulatório complexo, nós temos um programa, como é o programa da UAB, que tem suas normativas, né, tem seus marcos regulatórios, seus parâmetros. Vamos colocar mais como parâmetro do que como regulamento. E tem a instituição, que tem suas regras, suas normas. E essas normas são, no caso da UFBA, que é o meu campo de pesquisa maior, elas foram construídas dentro de uma lógica do ensino presencial. E não só a lógica, mas a própria estrutura toda voltada para o ensino presencial. Nós temos um marco regulatório e leis, decretos, que, por exemplo, proíbe assistência estudantil para o aluno de AD. Em contatos nossos com a PROAI, a pró-reitora disse: eu sinto muito, mas a gente não pode dar apoio nenhum da verba que vem para assistência estudantil para o aluno oriundo dos programas de EAD. A gente chega na superintendência acadêmica e diz: sinto muito, mas a gente não pode dar muito apoio no processo de matrícula, porque nossa estrutura de matrícula é muito pequena e está toda comprometida com os alunos do ensino presencial. E por aí vai, todas as portas, a gente tem sempre uma dificuldade, e nós estamos buscando institucionalizar a EAD sem criar uma universidade paralela. Porque, se a gente criar essa universidade paralela numa universidade tradicional, como a UFBA, resistente, que tem um corpo docente já quase todo na fase de aposentadoria, e que não estão muito dispostos a investir nas novas tecnologias, essas pessoas que estão em fase de aposentadoria, pessoas também que têm alguma resistência para buscar apoio técnico para desenvolver seus processos de ensino. Então, os desafios eles são muito grandes, e a gente está trabalhando de forma a seduzir os professores que querem, buscar uma parceria com parte da gestão da universidade que nos apoia, obter do reitor uma fala, estimulá-lo a declarar o apoio ao uso das tecnologias.
Estamos elaborando um PDI da universidade, estamos lá numa luta para colocar e avançar no PDI da universidade, para que, pelo menos na institucionalização formal, a gente possa dar alguns avanços. Mas convencida que não basta a formalização, é preciso realmente alterar e influir na cultura organizacional. E isso aí é um desafio para todas as organizações, em qualquer nível que mexa na cultura organizacional. Então, a gente está trabalhando, buscando ultrapassar os desafios, tanto na estrutura, e aqui eu coloco a estrutura como regulação, formação de uma nova cultura, aproveitando os alunos que estão entrando na universidade, que vêm da cultura digital, contando com esse estímulo, e a gente vai fazer um trabalho de fazer com que esses alunos também demandem mais uso de tecnologias, inverter a lógica, buscar o diálogo a partir dos alunos, para que eles demandem dos professores, para, então, influenciar os departamentos, para que realmente utilize o que os marcos legais já permitem, no mínimo os 20% nos cursos de graduação. Outra barreira é o acesso às tecnologias digitais de informação e comunicação, que, a cada encontro que a gente faz com pessoas que estão trabalhando na área, a própria internet, tudo faz com que a gente tenha que estar muito atento e estar o tempo todo estudando, pesquisando, e uma dificuldade grande para adquirir. A gente tem tido acesso às ferramentas de software livre, e, graças a Deus, temos acesso às ferramentas de software livre. Mas, quando a gente vai para eventos como o CIAED, que vai ter agora, a gente fica vendo assim, tantas coisas que poderiam ajudar no nosso processo, e a gente não tem condições de fazer aquisição, e não é só do ponto de vista financeiro, não. É que tem toda uma burocracia, todo um convencimento, toda uma retaliação do pessoal da própria tecnologia, tem processos ideológicos que também dificultam. Então, nós temos problemas de todas, não vamos dizer problema, desafios de toda a natureza. Temos um outro patamar que a gente precisa ficar atento, e eu falei da estrutura, é do diálogo. É o tempo todo trabalhar no processo, nas duas dimensões, tanto no ensino como na aprendizagem, para buscar assegurar o diálogo entre professores e alunos. Fazer com que a figura do tutor não seja depositado no tutor a responsabilidade da interação apenas do aluno, desde a construção do processo, desde do projeto pedagógico do curso, assegurar essa perspectiva e a dimensão do diálogo, tanto o diálogo síncrono como o assíncrono. Nós não estamos aqui, e eu acho que esse foi o grande ganho da vinda aqui, além do contato com vocês todos, a perspectiva que o professor José Antônio trouxe, chamando a atenção para a gente parar de falar tanto em EAD, que, às vezes, a EAD, hoje, na minha instituição, na universidade, ela está vinculada a algumas experiências não tão bem-sucedidas da própria universidade, né? A UFBA, todos aqui que estão militando nessa área, porque a gente acha que é um pouco de militante mesmo, sabe que a UFBA ela foi muito resistente. Ela está entrando praticamente assim no movimento da UAB agora, de 2015 para cá. Antes a gente tinha uma experiência lá com o curso de matemática, mas agora que a gente entrou, assim, realmente com uma visão de que é por aí, que a UAB é uma grande oportunidade, é um grande laboratório para a gente se estruturar e aproveitar enquanto ela existir. Essa é outra preocupação nossa, porque a gente entende que a UAB é um programa, que, nesses cortes de recursos que a gente está vendo, nesse momento da política complicada que a gente está vendo, de repente muda alguém lá na CAPES, de repente muda o programa e a gente não recebe recursos. E nós estamos incentivando, estamos botando 4.000, 5.000 alunos a mais na universidade, e que, se esses recursos não chegarem, vai ser um prejuízo para a universidade.
E eu não sei como é que vai ficar na mão do reitor ter que viabilizar o custeio da universidade tradicional, UFBA, presencial, com os problemas que já tem com o Reúne, ainda mais 5.000 alunos vindo da EAD com o mesmo custeio que está sofrendo cortes, a cada dia tem uma notícia de cortes. Então, são desafios, por isso que eu estou colocando que é desafios, e fazer com que o reitor aposte a entrada de mais 5.000 alunos, sabendo que corre o risco que nós somos subordinados a um programa, me preocupa muito. Gostaria que a gente tivesse numa política nacional e que esses recursos tivessem um programa de incentivo, nada contra a proposta da UAB de priorizar o ensino básico, mas que isso fosse um programa, mas que tivesse dentro de uma matriz orçamentária plena da universidade. Então, a gente precisa, nessa dimensão do diálogo que eu estava falando, ter essa garantia para a gente apostar nos nossos projetos pedagógicos, síncronos e assíncronos, mas todos eles assegurando uma distância transacional. Eu acho que na organização desse diálogo, que os projetos pedagógicos deem uma atenção a essa distância transacional das suas propostas, tanto para o curso presencial como os cursos à distância, utilizando e explorando a autonomia tanto do professor quanto do aluno. Então, essa autonomia ela se dá a partir do convencimento da distância transacional que precisa ser cuidada, né? Então, a gente tem como um colega nosso na UAB, o Daniel Mil, que influencia muito a parte teórica da minha pesquisa. Ele defende muito o hibridismo, né? E em alguns outros autores tratam mais como o blended learning, e o hibridismo tem uma característica diferente, mas não estamos aqui para tratar de conceitos. Mas o importante mesmo é assegurar que a escolha do professor, lá da universidade, quando estiver reformulando seus projetos pedagógicos, construindo seus projetos pedagógicos, estejam realmente antenados em relação à estrutura, diálogo e autonomia dos professores e alunos. Então, o nosso trabalho de pesquisa está centrado nesse tripé, da estrutura, diálogo e autonomia. Então, quanto à institucionalização, eu quero encerrar inicialmente a nossa fala aqui, dizendo que esse movimento da UVB traz uma esperança de que a gente possa desenvolver programas de cooperação técnica, né, locais, regionais, nacionais, internacionais, e que nessa cooperação técnica surjam oportunidades para a gente internacionalizar os nossos trabalhos, as nossas práticas. E, nesse processo de internacionalização, ele tenha duas vertentes, tanto o ensino quanto a aprendizagem. Então, eu fico imaginando aqui, vendo o professor José Antônio, a gente está levando para ele ter uma conversa, falar essas coisas todas maravilhosas que ele falou para a gente aqui, esse estímulo que ele está dando para falar lá para o nosso reitor, para a nossa assessoria de comunicação, para os nossos pró-reitores, para mostrar que a luta não é pessoal, não é da SEAD UFBA, é uma realidade, é uma demanda da sociedade. A gente, quando deixa de fazer essas coisas, a gente está deixando de atender à sociedade. E é com esse compromisso com a sociedade que eu encerro aqui a minha fala e dizendo que, para mim, a institucionalização é ouvir a sociedade. Obrigada. Obrigado, Márcia, pelas contribuições. E a Márcia, ela levanta o desafio que eu acho que a UFBA é uma das instituições mais antigas da Bahia. E, com isso, traz também um cenário de desafio maior de inserção de metodologias e da estratégia de uma educação digital, uma educação do século XXI, uma universidade que já tem 71 anos e os docentes, todos eles já estão em fase madura de pesquisa, fase madura de relações de ensino-aprendizagem, e inovar realmente é um desafio bastante complexo. Bom, com a experiência da UFBA, eu vou fazer uma dobradinha e trazer uma experiência de uma estadual. E aí eu transferi a palavra ao Jader Albuquerque, coordenador
da UNEAD, da UNEB, e que a UNEB já está em uma outra fase, uma outra experiência que poderá contribuir com o nosso debate, o nosso diálogo na tarde de hoje. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes da fala, queria agradecer aqui o acolhimento dos nossos amigos, colegas aqui da UFRB, professor Ariston, professor Adilson e toda a equipe aqui da UFRB que nos acolheu. O nosso almoço à base de maniçoba e caruru, muito bom estar aqui. E é isso, né? Essa nossa jornada em educação à distância, né? na luta pela solidificação, consolidação da educação à distância nas instituições públicas, né? Dentro da UNEB, a gente tem um marco, né, em 1995, de o início dessas discussões sobre educação e tecnologias, lá com a implantação do NET, né, do Núcleo de Educação e Tecnologias Inteligentes. Está ali uma cofundadora do NET, né? Foi minha professora, mas ela é muito jovem. Foi minha professora porque eu entrei tarde no programa. Pronto, isso. Mas assim, a gente tem como marco, né, não é um marco legal, não é um marco institucional, mas foi exatamente o espaço onde as discussões começaram dentro da universidade para amadurecer a ideia sobre educação mediada por tecnologias, né? E, inclusive, desse grupo que saíram muitas pessoas que enveredaram pelo estudo de educação à distância dentro da universidade e vieram lá a cabo a implantar, começar o processo de implantação e de institucionalização. Então, para usar meus 15 minutos direitinho, vou pular de 95, de quando se instala o núcleo, para os primeiros projetos que representaram, de fato, marcos institucionais a partir da celebração de convênios, né? Então, eu tenho o primeiro marco na UNEB, foi o curso de administração piloto, que era um curso articulado com o Banco do Brasil e com o Sistema OAB e CAPES. Nós ofertamos, na época, mais ou menos 600 vagas, né? E era um curso, era um projeto, na verdade ele era um projeto, mas ele tem um papel importante porque, de fato, a gente começa um processo de qualificação de corpo docente, a gente começa um processo de discussão sobre estrutura necessária de apoio e de suporte para desenvolver projetos, né, maiores, mais robustos em educação à distância. Tivemos também um curso de especialização aí, em parceria com o IAT, especialização em educação à distância, também no início dos anos 2000, também foi outra experiência, a ideia era qualificar ali docentes também para atuarem na educação à distância, mas até então não existia um marco institucional na universidade, né, dizendo, olha, tem um lugar especial aqui para a educação à distância. Então, em 2008, né, e aí é que começa a história, eu acho que é a história de todos nós aqui, instituições públicas, é a história da educação à distância se institucionalizando através da OAB. Né? Para o bem e para o mal, a verdade é que a OAB ela fomentou um aprofundamento na discussão e as discussões sobre institucionalização, né? E aí é aquela coisa, né? Quer dizer, de certa forma, esse processo ele é desencadeado e sedimentado pela OAB e depois, em determinado momento, a gente percebe que, olha, a gente tem que desapartar aí desse criador, né, as criaturas aqui, mas a gente tem que desapartar um pouco porque o nosso caminho é um caminho próprio, um caminho, né, particular, especial, e é desapartar. Mas esse 2008, o nosso marco foi ingressar no segundo edital da UAB, onde a gente entra com 3 cursos de graduação, uma pós-graduação, e ali a estrutura, de fato, é maior, é um convênio com o governo federal, na época era o órgão de fomento era o FINEP, FNDE, desculpe, FNDE. Na época, FNDE, enfim, você tem um convênio de longo prazo, porque, né, são 4 anos, 5 anos para você integralizar o currículo, e aí surge a necessidade de, olha, tem que ter um lugar para a educação à distância, não pode ser um projeto, né? E aí nos tornamos um núcleo, dentro de um departamento de educação, tornamos um núcleo desse departamento de educação, né? Um departamento que, naquele momento, apresentava algumas resistências, né? Embora, assim, dentro do departamento você tinha núcleo que discutia educação e tecnologias, o NET era dentro do... E, ao mesmo tempo, você tinha uma outra equipe, né, de um outro grupo mais conservador que questionava, né? E aí, ao longo desse processo, esse núcleo ele sai do departamento, ele se torna uma coordenação ligada diretamente à reitoria, né, que o objetivo naquele momento era articular com as pró-reitorias e a coisa funcionar,
Isso aí é 2009, 2010, enfim, não funciona muito bem. A verdade é que não funciona muito bem, embora o reitor estivesse apoiando, mas, naquele momento, a articulação com as pró-reitorias não funcionava bem. E, nisso, nós já estávamos em 2009, 2010, com mais 5.000 vagas contratadas pelo sistema OAB. Né? E aí surge, digamos assim, uma ação que foi estruturante. Né? E aí note como a aproximação das pró-reitorias, né, dentro da estrutura da universidade, faz diferença. Nesse momento, em 2010, o nosso atual reitor, o professor Bitts, ele era pró-reitor de graduação, e ele instala uma gerência de educação à distância. Era a gerência de desenvolvimento de educação à distância dentro da pró-reitoria de graduação. O que, a priori, é um pouco esquisito, porque nós tínhamos projetos de pós-graduação, nós tínhamos projetos de extensão, né, mas ele abraça dentro de uma pró-reitoria importante dentro da universidade, e isso dá um corpo, digamos assim, mais estruturado, né, e enfim, com uma portaria de implantação, com nomeação de um gerente, com uma estrutura técnica de apoio, e isso faz uma diferença para nosso processo, nosso caminho de institucionalização. Né? Mas as ações são tocadas mesmo como uma gestão de um projeto. Né? Até que, em 2014, né, e é claro, quando eu dou esses pulos assim, tem muita briga, muito sofrimento nesse meio, tentando implantar cursos. Né? Quer dizer, a gente sai de 3 cursos em 2008, um portfólio de 3 cursos de graduação para um portfólio de 12 cursos de graduação. Então, sempre, né, todos aprovados dentro do Consul, resoluções dentro do CONCEP, né, tudo dentro do trâmite institucional. E esse é um processo de institucionalização. Né, quer dizer, efetivamente, não existia o órgão, a estrutura de educação à distância, mas no momento que você aprova um curso, que naquela modalidade, você já está criando um processo de institucionalização. Então, nós construímos, e também é importante assim, registrar, de fato, a relação próxima com a alta gestão da universidade. Ao longo do 2010 até final de 2013, nós ajudamos a construir o projeto de gestão do atual reitor, e nesse projeto de gestão estava lá o compromisso dele com a educação à distância. Mas não só dele e de toda a equipe que apoiava o reitor, que mais tarde tornaram-se pró-reitores, se tornaram gestores dentro da universidade. Então, veja bem, tem uma característica muito específica nesse processo da UNEB, é que, nesses 4 anos da gestão, enquanto o pró-reitor se preparava para se lançar como reitor, houve a construção de um projeto de educação à distância para a UNEB, de como nós pensávamos naquele momento e o que era possível também propor. Né? E todos os outros apoiadores, claro, viam aquele projeto, o projeto era de todos, não era só da UNEAD, aquele era o capítulozinho da educação à distância, mas tinha os capítulos das ações afirmativas, o capítulo da assistência estudantil, tinha o capítulo das graduações, tinha todos os capítulos, e o nosso era mais um. Mas era um capítulo de um projeto de gestão apoiado por todos. Então, em 2014, aí sim, com o reitorado do professor Bitts, esse projeto começa a ser implantado. Em 2014, então, foi o grande marco dentro da UNEB de institucionalização, que foi a implantação da UNEAD, o projeto de implantação da UNEAD, submetido no Consul, aprovado, sem ressalvas, sem questionamentos, e daí, com toda a estrutura, né, com a estrutura de coordenação de graduação, de coordenação de pós, de extensão. De cara, nós já tínhamos 5 técnicos técnicos universitários lotados, né? Um grupo de professores ficou à disposição e a gente começou a trabalhar, na verdade, começou não, né? Continuamos fazendo o que já havíamos fazendo, mas dentro de um lugar institucional, um orçamento específico, fora o orçamento da UAB, pequenininho, mas um orçamento, né? O que já é também mais um marco de institucionalização. Tá? Mas, para além da estrutura, né, os avanços, né, expressivos, né? Primeiro, essa unidade ela foi reconhecida com o status de departamento. Então, para as estaduais, né, departamento é o locus do professor. Então, com esse status, nós podemos propor cursos. Eu não dependo de outro departamento para propor curso, que até então, né, a gente não tinha esse status. Então, a gente propõe curso, a UNEAD propõe curso. A gente pode lotar docente. Então, nós temos 3 docentes já lotados. Ali, o professor Márcio ali é o 02, é o 02 da UNEAD. Né? Então, lotamos hoje, temos docentes lá, né, na folha de pagamento consta lá a Unidade Acadêmica de Educação à Distância. Isso é significativo, né, é expressivo. Então, temos propostas de cursos hoje que partem da UNEAD, independente da UAB. Né? E é isso que eu queria falar, que é exatamente a nossa segunda etapa, nosso segundo ciclo. Né? O segundo ciclo hoje, né, o ponto que nós chegamos, né, foi entender, olha, a gente tem um locus, a gente tem professores lotados, a gente pode trabalhar aqui,
Desenvolvemos ações em articulação com os diversos departamentos, né, entendendo que essa experiência, essa expertise, ela tem que permear todos os departamentos, então assim, não se trata de verticalizar a educação à distância numa única unidade, mas essa unidade ela ser capaz de articular com o restante da universidade. Então, implantamos o projeto de oferta semipresencial, dos 20%, né? A gente chama oferta dos 20%, oferta semipresencial. Então, hoje existe uma resolução específica na UNEB que dá todos os parâmetros para a oferta semipresencial. Então, hoje é por adesão. Um departamento, um professor, bate lá e diz, olha, eu quero oferta semipresencial. Ele tem isso aprovado no seu colegiado e, em seguida, encaminhado para a UNEAD, e a gente dá toda a estrutura de apoio para esse professor, né? Então, se ele precisa de um treinamento adicional, a gente vai abrir a sala para o professor, a gente vai dar suporte de experiências de outros professores, e vamos acompanhar também o desenvolvimento. Se esse professor já tem uma maturidade muito grande com o uso de tecnologias, ele está livre para conduzir, né? A gente vai dar o suporte de infraestrutura, ele está livre para conduzir aquele componente. E ele acontece, claro, dentro do departamento, é o professor que vai tomar conta daquela turma, a gente está dando suporte. O outro suporte que a gente criou foi o suporte que a gente chama de salas de apoio, que é uma disciplina mesmo compreendida como disciplina presencial, mas você cria o espaço, né, no ambiente virtual, que é uma espécie de repositório para o professor fazer alguns diálogos e ter um espaço de comunicação, de integração. Então, a gente hoje está digamos assim, no limite que esse modelo permite, é isso que a gente vem observando, quer dizer, já tem 5 anos isso, e hoje em torno de 50 a 60 turmas, mais ou menos, por semestre, né, são ofertadas na modalidade semipresencial dentro dos cursos presenciais, mais ou menos 50 a 60. Mas é por adesão, ou seja, não tem obrigação, nem os projetos são alterados para forçar que aqueles componentes não, é por adesão. Então, essa média não tem variado, né? 50 a 60 turmas é muito, é pouco, para a UNEB acaba sendo pouco, porque nós temos 120 cursos, né? Se a gente imaginar aí que cada semestre, cada curso oferece 6 componentes, então você tem uma ideia de 700 componentes em média, turmas formadas, fora aquelas que dobram manhã, tarde, enfim, mas em torno de 700 turmas por semestre. Então, 50 a 60 não é um número tão grande, é um pouco menos de 10%, né? Mas é o que tem chegado. Então, a gente acha que esse ponto aí, né, além da institucionalização e da adesão dos departamentos, a gente precisa agora dar uma virada, né? O que é essa virada? É exatamente fazer com que surjam projetos, que a gente tem chamado de enraizamento da educação à distância na universidade. É que surjam projetos dentro de todas as áreas, né, projetos por iniciativa das diversas áreas, e que a gente possa suportar e trabalhar junto para além da UAB. Então, acho que esse é o segundo ciclo, né? O que virá, né, e a discussão da institucionalização nossa também, o que virá para além da UAB? Né? Não vamos ficar refém do modelo de financiamento da UAB. É muito bom e não vou abrir mão de financiamento. E quando tiver, estaremos lá, né? Não vamos abrir mão. Mas a gente precisa ter o nosso projeto próprio que não dependa disso, né? Então, algumas ações a gente tem tomado, né? A primeira ação, e é surpreendente, os departamentos têm nos procurado para fazer a proposta dos seus cursos num formato semipresencial. Os departamentos têm procurado. Como é que a gente faz, como é que a gente monta, qual é a estrutura? Iniciativa do departamento, né? Como é que a gente pode reformular? Então, ano passado, nós aprovamos um curso de administração geral, né, com ênfase em gestão de cidades para Juazeiro, o nosso departamento de Juazeiro. É um curso com os docentes da universidade, usando a carga horária do professor da universidade, com a estrutura do departamento como um polo, né, um suposto polo, mas com um desenho, né, um desenho que a gente está chamando de um desenho híbrido, inclusive, porque eu tenho uma estrutura do departamento também para me apoiar. É um curso de administração, mas é um departamento que tem curso de agronomia, tem um curso de engenharia de processo, bioprocessos. Então, tem uma estrutura interessante que dá para a gente fazer alguns trabalhos, alguns laboratórios diferenciados. Então, essa ação, aí, para mim, ela é estruturante, né, do ponto de vista de a gente ver dentro da universidade, dentro do modelo do funcionamento da universidade, isso se materializando, né? Mas de fato, um caminho longo percorrido, né? A quantidade de formação, de capacitação, de horas de formação e capacitação que a gente oferece por ano é muito grande, muito grande. Mas, quando a gente faz os editais, poucos professores da universidade que passaram por essa capacitação se candidatam, poucos, né? A gente tem muita gente vindo de fora, aqui da UFRB, de outras públicas e do privado, principalmente do privado, vindo para participar. E os nossos que nós formamos, poucos se
esse candidato se habilita. Então, esse também é um movimento para a gente discutir, né? Mas é isso, encerrando aqui minha fala, eu acho que o próximo movimento nosso, né, e aí a proposta aí da rede, né, UVB, Universidade Virtual da Bahia, eu acho que passa por isso, para a gente discutir o que é esse modelo para além da UAB. Enquanto ela existir, vai estar disponível, vamos usar parte dos recursos que a gente puder para fomentar o desenvolvimento interno da universidade, de projetos próprios da universidade, vamos sim, porque é recurso, é fomento, a gente não vai recusar sobre hipótese alguma. Mas o nosso desenho próprio, qual é esse desenho, né? O que é particular da UFRB, da UNEB, da Univasf, da UFBA, da UESB, o que é particular e o que é coletivo e geral, né? O que fazer para, de fato, né, implantarmos, né, sedimentarmos essa concepção aí de educação híbrida, né, mesclado aí, educação à distância presencial, ou até romper, na verdade o caminho é esse, né, romper esses rótulos, essas bandeiras, para não ficar briga de torcida, né, vamos romper essas barreiras, né, mas que a gente não fique preso, engessado no modelo que a OAB nos coloca aí, que a gente saiba até subverter, e isso a gente tem feito muito, subverter o modelo, né, não é ilegalidade, é subverter, é usar o recurso dentro do que, né, a legislação me permite, mas que isso fomente a estrutura interna da universidade. É isso, espero ter contribuído. Agradecendo a Jader, coordenador UNEB, Jader, nossas falas, na verdade, se complementam e, institucionalmente, a gente vai observando que algumas universidades estão mais maduras. Então, a ponto que a UNEB já está em uma segunda fase, um segundo ciclo, e já pensando em um modelo diferente, ou não somente a UAB, mas um modelo para além da UAB, novas metodologias, nova forma de financiamento, nova forma de construção de curso. E é bem no sentido que a UFRB, eu acho que já começa a caminhar, outras universidades federais também já estão caminhando, o FMG, o FERS, a gente já vê um movimento nacional, e aí é bom a presença do nosso proreitor de planejamento, que não só pensando no modelo UAB, mas já incorporar esses alunos EAD, os IFES já começa agora um movimento, incorporar o aluno EAD na matriz orçamentária, então a matriz ANDIFES, ou a matriz CONIF, no caso, né? Então, são estratégias que as universidades estão se moldando, porque existe um sentimento docente, existe um sentimento da comunidade que a distinção entre modalidades presencial e à distância ela não faz mais sentido no modelo atual, ou no modelo de uma educação do século XXI. Ontem eu falei de um fio condutor, esse acho que é o fio condutor que está nos unindo novamente, os estudantes e docentes, eles já pensam, já sensibilizam de maneira diferente. Penso eu que a UFRB também chegou nesse momento, e eu acredito que, por fala de vários docentes que já tiveram um pouco do contato com uma modalidade digital e já consegue perceber que a relação de ensino-aprendizagem se dá de várias formas e não mais num tradicional, numa sala de aula. E é o que a gente vai induzir ou conduzir, é o que a gente pensa, acredita, estamos sensíveis nós da SEAD e alguns colegas da UFRB já estão bastante sensíveis, e eu acho que a proposta da UNEB é bem interessante no sentido da adesão. Não é forçadamente, não é obrigatoriamente, não é simplesmente por obrigatoriedade, ou registre-se, cumpra-se e divulgue-se. Então, eu acho que a adesão da UNEB ela é um modelo que eu acho que vai se encaixar bem no que a gente vai discutir no modelo UFRB. Eu vou falar por último, porque aí eu sou da casa, eu falo por último, apanho as falas e a gente apresenta algumas ideias, fica mais fácil. Bom, saindo de uma UNEB, de uma estadual, vou levar para o professor Ricardo, e Ricardo ele vai trazer algo inovador, que é a questão do vídeo, né, Ricardo? Na sua fala, o vídeo que apresenta um pouco o que é essa rede colaborativa que nós estamos pensando, que nós estamos projetando, que estamos discutindo, que estamos amadurecendo. Claro, levando aos nossos reitores, levando à nossa comunidade. Esse evento ele tem um perfil também de trazer a comunidade para entender o que é essa UVB, e aí o pessoal discute, a Universidade Virtual da Bahia é uma outra universidade, é um modelo que vai de encontro às universidades, é uma outra instituição. Eu acho que o vídeo de Ricardo é bastante esclarecedor, ele é um dos paraninfos, eu acho que é o paraninfo principal aí da UVB, Adriana e Ricardo. E isso é interessante, esse modelo, então conhecer um pouco mais da Univasf, eu acho que é importante a gente conhecer, é um momento oportuno para a comunidade, não só local, mas a comunidade baiana, já que a gente está transmitindo aí e sendo registrado e gravado. Tá ok, Ricardo? Ok, muito obrigado.
Os colegas aí falaram sem papelzinho na mão, eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que já estou com começo de Alzheimer, viu? Desde que o Alzheimer eu aprendi com os padres velhos, quando eu estudei, que o Alzheimer tem duas fases, né? A primeira é quando você esquece de fechar o zíper da calça. Então, você esquece de fechar o zíper, está na primeira. Quando você esquece de abrir, está na segunda. Aí já faz nas calças mesmo. Então, eu estou na primeira fase aí do Alzheimer. Então, por isso que eu anotei aqui para a gente lembrar. Eu ia até perguntar pela vice-reitora, ela chegou. Queria muito lhe agradecer ontem suas palavras. Eu acredito que foram palavras de muito ânimo, de muita motivação para todos nós. Eu, particularmente, fiquei espiritualizado, viu? Muito obrigado pela motivação. Obrigado, viu, pelo acolhimento aqui na UFRB. É uma maravilha compartilhar. Ariston, não conte no meu tempo, já vamos acertar isso, o vídeo, né? São 2 vídeos, mas são vídeos bem curtinhos. Eu queria mostrar primeiro esse, porque eu aprendi com a professora Terezinha Frois, foi sua professora, foi minha, talvez foi sua também, de mais algum. Terezinha sempre puxava na orelha da gente, tem que dizer de onde você fala. A professora Lin falou hoje também, eu falo daqui. Foi aluna também, Terezinha, pronto, hein? Temos aqui vários teresianos, né? Então, de onde que a gente fala? Então, eu falo da nossa instituição, a gente está lá no sertão, Juazeiro, Petrolina, então a nossa realidade é um tanto quanto baiana, pernambucana, e também estamos no Piauí, né? Então, é uma universidade, acho que da mesma idade da Federal do Recôncavo, mas a gente tem essa particularidade, né? Estamos em 3 estados. Conseguiu resolver o problema ou não? Mas precisa do microfone, então eu tenho que me calar, né? Então eu levo aí o microfone para você. Esse primeiro vídeo é da nossa instituição, só para vocês conhecerem um pouquinho como que a Univasf vê a EAD. Então, rapidinho, acho que é 3 minutos ou 4. Diz que no sertão, quem quer estudar é preciso penar e enfrentar a bagaceira. É vontade primeira fazer sua sorte para enfrentar este norte de luta cabreira. Diz que para estudar é preciso dinheiro, é preciso riqueza, é preciso poder. Pois aqui no sertão só rico teria vida, pobre enfrentar a lida que se chama morrer. Mas eu venho falar que é diferente, pois pra toda gente tem estudo e direito, seja rico ou pobre, do sul ou do norte, por fraco e pro forte, por branco e por preto. Isso é mentira danada, não vejo verdade. Pois não tenho dinheiro, não posso estudar. Eu preciso de grana para pagar minhas contas. É assim a sorte, é só trabalhar. Onde eu moro não tem um estudo de graça e nas noites na praça só me resta beber. Eu queria estudar, mas aqui não tem como. Sou bicho sem dono querendo aprender. Mas, compadre, tem jeito, se quer estudar, é preciso buscar o estudo onde tem. Por aqui nessas bandas tem estudo de graça. Vem, sai dessa praça, tu pode também. Mas, amiga, eu lhe digo, o estudo onde tem? Queria faculdade para poder ser alguém, pois nesse mundo de hoje, sem estudo não dá. Bem, eu quero estudar, mas estudo onde tem? Compadre, te levanta que eu vou te explicar. Pois aqui nessas bandas tem estudo pra gente. A tal da Univasf abriu suas portas. Tem ensino à distância, estudo decente. Que conversa é essa de ensino à distância? Estudar por carta pra mim não dá. Isso é coisa antiga, não serve pra nada. Esse estudo é balela, é só pra enrolar. Nada disso, amigo. Não é nada por carta. É pela internet que a gente aprende. É tudo diferente, mas também é legal. Como se fosse na sala que a gente se sente. Que coisa interessante, por favor fale mais. Como são os estudos desse jeito esquisito? Dá mesmo pra aprender estudando assim? Se der, dá pra mim. Se começar, não desisto. Ficou, foi empolgado, só presta assim mesmo. Bom, vou lhe explicar como é que se aprende. Nosso estudo é feito numa sala virtual, é o tal do mundo que ajuda a gente.
Mas o que é esse Moodle? Moodle? Que você tá falando? É um site ou um programa que tem que baixar? Me explique que eu já tô curioso, me explique ligeiro que eu quero estudar. Moodle é como se fosse a sala de aula, é bem interessante e fácil de usar. É por lá que a gente tem acesso aos cursos, é por lá que a gente pode estudar. Por lá você tem acesso a cursos de montão, que vai da faculdade até a pós-graduação. E é tudo bem fácil, não é difícil aprender, basta apenas um clique para o mundão conhecer. Cada um tem sua senha para poder acompanhar suas aulas, seu perfil, suas mensagens, tem tudo lá. Através do Moodle fica bem mais fácil aprender e é no conforto de casa. Quem diz a hora é você. Pois se aveste, amigo, vamos logo estudar. Sai dessa praça, vem fazer diferente. Eu te mostro o Moodle e você vai entender que está mais fácil aprender, tá melhor para a gente. Oxi, pois eu vou é mesmo, pois eu quero estudar, vou conhecer esse Moodle e essa tal de Univasf. Vamos embora ligeiro, não deixa o tempo passar. E quem diz que no sertão, quem quer estudar, é preciso penar e enfrentar a bagaceira, desconhece a Univasf que vem mudando o sertão, levando educação para essa gente cabreira. Para quem diz que para estudar é preciso dinheiro, é preciso riqueza, é preciso poder, desconhece o Moodle que a Univasf trabalha, onde todos e todas vão buscando saber. Pois o saber não tem dono, é de todas as gentes, é direito de todos o acesso à educação. Seja ela nos prédios, seja ela no clique, seja na capital ou sob o luar do sertão. Eu já devo ter visto, e aí peço até desculpa, o Jader também já deve ter visto umas 4 vezes, né, Jader? Mas a gente tem, eu fico particularmente emocionado. Esse ano, em novembro, nós vamos ter nossa primeira formatura de graduação do curso de Administração Pública. E fomos visitados pelo MEC, agora em maio, e o nosso curso recebeu nota 5, ou seja, muito me orgulha, meninos do sertão, da praça, vão se formar no curso de Administração Pública. 5, minha gente, FGV, São Paulo, universidades... USP, né? Então, lá no interior, lá no sertão, nós vamos formar aí uns 120, 80, 120 rapazes, moças, pessoas adultas no curso de Administração 5. Então, a gente... vocês viram, essa é um pouco o que a gente pensa, o pouco que a gente acredita do ensino, da educação à distância, né? Romper essas barreiras, né? Eu pus aqui, eu não sou, quem me conhece, não sou de falar de dificuldade, de choradeira, que a gente é trabalho, né? A gente é trabalho, e aqui nessa mesa, eu digo para vocês, vocês têm alguns loucos, sonhadores, gente que acredita, gente que só arranja trabalho. Quando é que nós vamos arranjar dinheiro para nós, né? Porque a gente só arranja trabalho, é mais aluno, é mais curso, é mais problema. A gente parece que vive buscando isso, caçando isso, eu não sei. Nós temos problema, viu? Nós precisamos de ajuda para a gente se entender, porque seria tão cômodo você ficar no seu quadradinho, como se diz, né? E dar suas aulas, ir para casa, mas não, a gente arranja mais. Pois bem, como vocês viram, o nosso ambiente virtual, a gente usa o Moodle, que é aberto, todas as instituições, principalmente as públicas, usam, mas o nosso Moodle é todo customizado, é todo com xilogravura, com motivos regionais, para tornar mais próximo, né, essa questão do ensino. A universidade... ela já tinha montado, a Univasf já tinha montado seus equipamentos, nós tínhamos uma estrutura mínima necessária para a EAD, entretanto, só a partir de 2012 que a gente assume a coordenação, a Secretaria de Educação à Distância, eu, a professora Adriana Moreno, e mais uma equipe, a gente começa
os primeiros cursos, né? Nós também saímos, Arisson, de zero. Eu nem sei hoje quantos alunos a gente tem. Nós temos 4 cursos de graduação, temos 9 cursos de especializações, temos 6 formações pedagógicas, temos... eu falava que o professor, o coordenador do curso de matemática, gostou muito de Jesus, né? E eu vou aproveitar para falar, nós temos um dos nossos cursos, né? O curso de espanhol, que nós montamos eu ia pedir para vocês não contarem para ninguém, mas está sendo transmitido, mas você de casa também que está ouvindo aí, está assistindo, não conta para ninguém não, morre aqui entre nós, é um segredo aí entre nós. Nós montamos esse curso, diga aí para o povo, viu, não contar, nós montamos esse curso sem recurso nenhum, né? Com o que a gente tinha ali, no período de crise complicada, a gente precisava de um curso para atividades complementares, aquelas atividades de 120 horas, e aí tinha um rapaz, um senhor cubano, né, chamado Jesus Hernandes. E Jesus, sempre que eu encontrava com Jesus, não era na igreja não, viu? Jesus estava numa hamburgueria, trabalhando, sempre que eu encontrava com Jesus, Jesus dizia, professor, quando é que vai me levar lá para a Univas, quando vai me levar? E eu resolvi levar Jesus comigo, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer com esse cubano agora, né? Aí vamos montar um curso de espanhol. Montamos um curso de espanhol para os nossos alunos, a coisa começou 500, 5 mil, 10 mil, hoje temos quase 40 mil alunos, só em São Paulo, senhores, uma universidade lá do fim do mundo, lá do sertão, só em São Paulo nós temos mais de 10 mil alunos. Mais de 10 mil alunos em São Paulo. E eu acredito que nós vamos passar de 42 mil. Nós temos 4 mil inscritos aqui no evento. Você que está vendo aí, se inscreva no nosso curso de espanhol. Avisa para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu amigo. Aproveitar aqui a propaganda. Se inscreva aí, que é para a gente fazer propaganda, meu amigo. A alma do negócio, para a gente passar aí de 42, né? Então... do nada. Então, a gente tem feito essa experiência em nossas instituições, né? Tirado leite de pedra, né? Tirado leite de pedra. Mas eu pus aqui também alguns desafios que a gente tem que vencer, e até falava para o Ariston, olha, vamos compartilhar, vocês estão ali em Capim Grosso, cadê a Neide de Capim Grosso? Está ali, Neide, nós temos cursos lá em Capim Grosso também, vamos dividir, às vezes vocês não conseguem ir lá, nós vamos, etc. A gente vai ter que criar alternativas, disciplinas para alunos que perderam, estão reprovados, etc. Então, eu pus aqui, num desses grandes desafios nossos, as distâncias. Minha gente, essa Bahia é enorme. A gente leva um dia e meio para atravessar a Bahia. Nós temos polos em Ilhéus, nós visitamos Macaúba, vamos ter curso agora em Bom Jesus da Lapa. Imagine rodar tudo isso. E nós não estamos só na Bahia, estamos em Pernambuco, estamos também no Piauí. Então, as distâncias, e aí quando eu falo em distâncias, estradas ruins, né, abandonadas em muitos lugares. Coloquei aqui uma dificuldade que a gente tira de letra, que a gente vai vencendo, preconceito, ainda existe preconceito. Contava ontem para os colegas, uma aluna nossa vai no SIC, no protocolo, no setor de protocolo, a moça do protocolo diz, não atenda aluno à distância aqui, aluno à distância é lá na SEAD. Aí o aluno volta para a SEAD, eu digo, chame a imprensa, chame esses blogs de fofoca, chame a imprensa e denuncie, porque você é aluno disso aqui, você tem que ser atendido aqui. Chame a imprensa que o reitor vai ficar com a cara no chão, vai ficar... E aí as pessoas se preocupam, é verdade. A gente só consegue romper esses preconceitos com atitude, né? Com atitude. Então, vamos, a gente resolve. Vejam uma coisa, a biblioteca... Espero que os bibliotecários estejam lá trabalhando. A biblioteca não queria emprestar livro para os nossos alunos. Então, professor, e se eles não devolverem? Eu digo, escuta aí, tu teve quantos livros não devolvidos do ano passado?
Há uns 38. Eu falei, alunos presenciais, né? Então, meu caro, é um risco que a gente corre. Quem detona livro, quem não devolve livro, também é o aluno do presencial. Hoje a gente consegue, bibliotecas da Univasf empresta livros para o nosso aluno, mas vocês já pensaram até isso, negar o empréstimo de livro, porque o cara pode não devolver o livro. Então, essas coisinhas que a gente tem que romper no dia a dia. Mas se a gente tira de letra, são 5 anos brigando com isso. Mas a gente tira de letra, né? Temos no interior dificuldade muito grande com a internet, né? A internet ainda muito ruim. Pagamos caro por um serviço de péssima qualidade. Não sei aqui vocês, não sei em Salvador, não sei lá em Portugal, mas em Portugal não deve ter esses problemas, mas aqui a gente paga uma velocidade de 10 e recebe 2, né? Mas a gente vai conseguindo. Temos um grande desafio, e que nisso a gente podia também se ajudar, a questão da qualificação dos nossos docentes. Quem é professor aqui? Quem é professor? Vários professores, né? Aqui na mesa também tem alguns, não se assumem não, mas não também. Somos professores. Quem de nós, nos seus cursos de graduação, receberam disciplinas, etc., para atuar na modalidade à distância, no ensino à distância? Quem teve aí na sua graduação? O professor teve um só, né? Veja, eu estou no 7º período de pedagogia da Universidade Federal do Piauí, no polo de Juazeiro. Lá eles usam o CIGA. Ontem eu vi até alguém levantando essa questão aqui do CIGA. Ariston, é horrível o cigarro. É horrível. É verdade. É horrível o cigarro para educação à distância. Os outros módulos... Não sei se era para dizer... Podia dizer isso? Não. Olha... É frio, é impessoal. Eu tenho minha senha aqui, depois eu lhe mostro, você entra. É muito ruim. Nós estamos trabalhando na nossa plataforma, estamos gastando dinheiro com isso. A nossa nova plataforma que mistura mútuo, mas também com alguns desenvolvimentos. E se a gente gastou dinheiro nisso, e é dinheiro público, por que a gente não compartilhar isso, né? Então, a gente se coloca aí uma plataforma mais jovem, mais alegre, mais dinâmica, com mais cara de aplicativo. O pessoal mais jovem hoje, e até os não tão jovens, tudo ligado aí no WhatsApp, no Facebook, etc. Aí você vai para esses sistemas de educação à distância frios, impessoal, com cara de nada, com nada, etc. Então, uma das propostas aí que eu lhe faço, vamos conhecer, no dia 2 de outubro, nós vamos lançar a nossa nova plataforma, que quem quiser conhecer um pouco dela, por exemplo, o curso de espanhol que a gente oferta numa plataforma muito mais jovem, dinâmica, etc. Então, essas mudanças, aí, preparar especialmente o professor para trabalhar com isso, vai fazer uma grande diferença. E aí eu pediria agora para os meninos ali da mesa de som, de controle, que colocasse o segundo vídeo, que é onde a gente coloca as nossas ideias, aí o que é que a gente pensou sobre a rede, né? Sobre a rede baiana. Então, é um videozinho que nós criamos para receber os colegas lá em Petrolina, Juazeiro, e mostra aí essa ideia da Universidade Virtual da Bahia, como a gente está chamando inicialmente. Pode... Nasce o sol em terra forte, tão diversa e singular. Sei que está apaixonado por tão forte iluminar. Do sorriso dos baianos, a dança dos orixás, das águas do São Francisco, até as ondas do mar. Não é de haver tirania nesse imenso coração, que é o mapa desse estado e guia de nossa ação. Sei que meu peito acelera ante tanta imensidão. Vai do sabor do acarajé até os confins do sertão.
O Mandacaru florido é a alma da Bahia, que em tanta diversidade se veste de maestria. O seu povo sertanejo se faz plena ousadia para que a terra ressequida se transforme em alegria. Do norte até o sul, do recôncavo ao oeste, do centro-sul ao nordeste, do centro-norte ao coração, a Bahia rima forte desse verbo imensidão. E é essa Bahia imensa que dá gosto de conhecer. E é por isso que diversa necessita de união. Ô meu rei, falando nisso, tem uma indagação. Como vão as coisas aí no caloroso sertão? Ó, baiano, até vou bem. Obrigado por perguntar. E aí, tá tudo bem? Como vai o litoral? Ah, vaqueiro, eu vou bem. E tô amando estudar. Nunca pensei que a EAD fosse um dia me ajudar. Eu também, tô maravilha. E o curso tô amando. Estudar uniu a gente, mesmo tão longe estando. Ah, meu rei, eu tive um sonho e era sobre o curso da gente. Foi sobre aquela conversa deles serem diferentes. Pois me conte esse sonho, deve ser interessante. No meu sonho a EAD ficava mais importante. Eu sonhei com uma mudança que trouxe muita alegria. As universidades baianas pela EAD se uniam no objetivo de fortalecer o ensino na Bahia. Eita, que sonho bonito! Conte mais, eu tô gostando. Esta Bahia grandiosa gerava uma ação diferente. Para unificar os ensinos e integrar sua gente, a EAD se juntou ficando mais imponente. A junção das diferenças era o motor da ousadia e a EAD mais forte em opulência crescia. E a educação prosperava, floria em todo lugar, os cursos se otimizavam, inclusive até mais verbas conseguiam angariar. A oferta se ampliava e crescia a mobilidade e a Bahia se unia com grande felicidade. Ó baiano, esse teu sonho parece chuva em sertão, traz alegria e vida, também festa e união. Aí se um dia esse sonho virasse realização? Aham, meu filho, eu digo mesmo, por isso acordei contente. Vai que um dia isso acontece, aproximando mais a gente. Fortalecendo a educação em lugares tão carentes e fazendo nosso povo ser de novo independente. Pois com tiranos não combina nosso imenso coração, também não combina com a gente a falta de separação. Unidos somos mais fortes, somos assim a solução. Pois Mandacaru florido é a alma da Bahia, e a educação em plenitude é a verdadeira alegria. Por isso que é preciso se vestir de ousadia. Do norte até o sul, do recôncavo ao oeste, do centro-sul ao nordeste, do centro-norte ao coração, a Bahia rima forte desse verbo imensidão. E esse verbo imensidão rima belo com unidade, que rima com celebração das nossas diversidades. Desse modo, a educação pela Bahia se espalhará, fazendo que a imensidão seja ponto de união para esse ensino prosperar. Esses dois vídeos vocês encontram tranquilamente no YouTube. CEAD Univas, um canal no YouTube, os vídeos estão lá, e muitos outros vídeos produzidos lá por os nossos meninos aí da arte, da computação, etc. Então, acho que a baiana e o vaqueiro disseram bem aí o que a gente pensa, né? De se unir forças, unir recursos, unir até as dificuldades. Eu sempre digo para a Jade, para a Kátia, que até os erros, viu, Jade? Até os erros que a UNEB cometeu no processo de crescimento, até esses erros são muito importantes, né? A gente aprende também com isso. Acho que vocês também, né, com as leituras que fizeram. E o mais importante, eu acho que esse nosso segundo encontro aqui, essa nossa segunda reunião, vai nos dar aí mais gás, mais força para juntar. Eu acho que a gente não deve focar nas dificuldades, o foco não é nas dificuldades, o foco é na solução, né? E a solução passa por isso, por nossa união, por nossa junção de forças. E para terminar, que o Ariston já está olhando para mim com a cara bem séria, para terminar, a Adriana falou para eu contar a história da sopa de pedra, e aí eu vou contar rapidinho, que eu acho que é isso que a gente deve fazer entre nós. Então, a história bem rápida que eu costumo contar, diz que num povoadozinho chegou um viajante, aquele senhor, e ele disse, estava morrendo de fome, coitado, e ele disse que carregava consigo uma pedra. Falei consigo, lembrei aqui do Antônio, português, já estou falando também consigo, quando for para Portugal fazer o meu pós-doutorado lá, então ontem você disse sim, viu? Pelo menos tomando um prosecco, disse sim, então agora também
Diga sim de novo. Então, esse senhor carregava consigo uma pedra e ele dizia, olha, essa pedra aqui é uma pedra de fazer sopa. As pessoas ficaram curiosas, como é que pode uma pedra que faz sopa? Ele falou, olha, me arranje uma panela com água. Logo uma senhora trouxe uma panela com água, colocou no fogo, ele colocou a pedra dentro. Alguns minutos depois, ele experimentou e disse, olha, está uma delícia, só está faltando umas batatas, umas verduras, uma senhora já trouxe. Ele experimentou de novo, disse, olha, se tivesse uns pedaços de carne, uma costela, logo alguém trouxe uns pedaços de carne, ele um pouco de sal, um azeite, e aí outra senhora já trouxe pratos, colheres, etc. Em poucos minutos a sopa de pedra estava pronta, mas não foi a pedra, foi a partilha, né, de cada um trazer as suas coisas. Então, se cada um de nós, o que a UFRB pode dar para essa sopa de pedra? O que a UNEB, o que a Univasf? Eu tenho certeza que se juntarmos nossos pedaços de costela, eu estou gordinho aqui, juntarmos nossos pedaços aí de costela, batata, verdura, vamos ter uma sopa muito gostosa. Obrigado, gente. Desculpa aí o tempo. Agradecer ao professor Ricardo. A gente vê que o seminário perdeu um talento, mas a educação ganhou um fantástico professor. Então, quanto à provocação do SIGA, eu achei bem interessante, Leopoldo. Então, aquele e-mail que nós respondemos, a gente respondeu agora, nos deixa cada vez mais tranquilos. Nós fomos provocados pela Pró-Reitoria de Planejamento para a implantação do módulo EAD do SIGA. E a gente ficou no impasse, a gente consultou algumas universidades, implanta, não implanta, isso tem um custo. E aí não é um custo tão baixo. E eu e o Leopoldo, a gente tomou a decisão de negar. Não precisa implantar esse módulo EAD, porque nós temos o Moodle, é um ambiente colaborativo, universal, plataforma livre, de alta sofisticação. Então, acho que agora a gente fica mais tranquilo com o comentário do professor Ricardo e economizou um dinheiro razoável, que a gente já poderia até pensar num segundo evento para frente com esse recurso, professor. Então, sai até mais, o evento daqui saiu mais... O evento saiu mais barato que o recurso que a gente ia gastar. Bom, mas o que Ricardo nos traz é uma união. A gente está no momento a sopa de pedra que ele fala, essa brincadeira. Esses vídeos a gente já conhece, as histórias de Ricardo, então, um cara ímpar do trato, na brincadeira. Mas ele levanta um aspecto fundamental, a questão da rede colaborativa. A rede colaborativa de educação online, educação digital, é o que nos motiva, e hoje a UNEB, UFBA, o UESB, e as outras instituições também não estão presentes, aí registra o UESF, o IFBA, a UESC, Maridalva também. Então, é uma rede de parceiros, como ele diz, é um grupo de professores que se uniu numa perspectiva de trabalho, e cada vez mais é trabalho, e quando a gente encontra os coordenadores de polo, e os coordenadores de polo estão, boa parte deles aqui, um bom número significativo, e outros acompanhando à distância. Ontem eu estava vendo os comentários na transmissão online, os polos quase todos conectados, e eles nos provocam com demandas, a gente provoca a sociedade, a gente leva essas demandas para a reitoria, para centros. Na UFRB, nós articulamos os cursos nos centros. Ligeiramente, a gente não chegou nesse estágio que o Jader já consegue articular na própria unidade que ele leva à frente. Mas os 7 centros hoje, a gente já tem propostas de 3 centros em realização, em execução. Existem mais 2 centros que pleitearam uma proposta que está em fase de maturação interna dentro da universidade, que existem as discussões, nada é fácil, nada é tranquilo dentro da universidade. A gente leva aqui o clima sempre na brincadeira, esse clima de amizade que se tornou hoje a UVB, então a gente já pode falar dessa rede colaborativa de amigos. Já é pública, ela já foi pensada em Petrolina, oficializada. É um fórum de discussão, é uma rede de colaboração, a gente já pensa em construtos e produtos a posteriori. Mas Ricardo traz aí esse vídeo, ele apresenta para a gente lá em Petrolina, e agora ele torna público esse sentimento do grupo de professores, sentimento das universidades de compartilhar, e a metáfora da pedra, da sopa, ela é bastante oportuna. Quando a gente conheceu a Univasf, eu fiz a visita agora recente,
conheci o Davi, que é um dos caras que idealiza esses vídeos aí junto com o pessoal da Univasf. E você vê, o Davi, ele é da engenharia, biólogo com engenharia biomolecular. Então, assim, não tem nada a ver com o que a gente pensaria de educação digital, mas ele é professor. E a palavra professor, e a palestra do professor Antônio foi muito feliz, nós somos professores. Então, é ele que produz, junto com a equipe de engenheiros da computação e artistas digitais, produz vídeos muito interessantes e traz para a sala de aula, traz para o seu diálogo, traz para o espaço de ensino-aprendizagem que é construído. E é isso que nos interessa, é isso que nos motiva, é isso que está dando a liga para sensibilizarmos e para pensarmos em outras ações em primeira, segunda fase, umas na primeira, outras na segunda, já se fala em uma terceira fase. Cada um vai construindo nas universidades, mas essa rede colaborativa é uma rede de partilha, é uma rede de amizade, é uma rede de trocas. E eu converso muito com Silvia. A Silvia é minha parceira desde 2011, quando a gente adentra o sistema da universidade, antes de entrar, né, Silvia, na verdade. E aí Silvia vai falar um pouco agora da UESB, que é uma instituição também que tem um projeto fantástico de mídias na educação, e ela vai poder externar um pouco do que é a UESB dentro do sistema UAB, e, ao fim, a gente fecha, já pensando no tempo aí, antes que Sabrina nos tome o microfone, até porque os coordenadores vão falar um pouco sobre os modelos pedagógicos do UFRB, a próxima mesa. Tá ok? Silvia. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, e ao pessoal também da internet aí, boa tarde. Falando de EAD na UESB, se a gente chegar a falar a palavra EAD, todo sai correndo, sem olhar para trás. Não tem como. Aí, percebendo isso, a gente tentou colocar educação com tecnologia. Mas, ainda assim, não está institucionalizado, nem menos nem mais. Está num processo parado, praticamente. Toda vez que a gente põe o projeto em discussão, a discussão não acontece, ou prorroga, ou acontece uma discussão extra para não discutir. E a coisa não anda. Mas, ainda assim, a gente vem fazendo EAD de fato, né? Não de direito, até essa institucionalização, se tratando de institucionalização de não de direito. Mas a gente vem fazendo EAD desde 2006 na UESB, quando a UESB fez uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco para ofertar o curso de mídias, o curso de física, e ofertamos e colocamos 43 profissionais no mercado, e todos esses 43, sem exceção, a gente fez um levantamento e todos eles progrediram, ou foram para mestrado, ou passaram em concursos, ou outros foram para doutorado, outros professores. Então, todos eles, o curso fez um diferencial para todos eles, né? Ofertamos também, quando iniciamos paralelo ao curso de física, o curso de mídias na educação. Na época, quer dizer, até hoje, só a UESB estava ofertando o curso. Iniciamos com 700 vagas. O curso de mídias é um curso modular. A pessoa entra, se inscreve para um curso e ele fazia 120 horas e poderia ser certificado como extensão. Mas, se ele não aceitasse ser certificado, não pedisse, solicitasse o certificado, ele faria mais 60 horas e somaria com as 120 e seria certificado como aperfeiçoamento. Se ele não solicitar o certificado e continuar no curso, ele faria mais 180, somando 360, e poderia ser certificado como especialista, porque não aproveitaria os créditos, né? Inicialmente, ofertamos 700 vagas, no ano seguinte, ofertamos mais 1.200. No ano seguinte, na época, Penildo, ofertamos 3.623. Penildo queria, falando Penildo, que todo mundo aqui já conhece, né? Queria 8.000 vagas, mas a gente ofertou 3.623 vagas. E, a partir daí, a gente começou a fazer parte da UAB. Aí, em 2009, a gente aderiu à UAB e reduzimos nossas ofertas para que outros parceiros pudessem ofertar, ou porque teve polos que não tinham infraestrutura suficiente na época. E, a partir daí, a gente já está depois dessa, em mais 4 ofertas,
de mídias na educação, mas é um curso que a gente tem até pena de deixar de oferecer em algum polo, devido à solicitação e à demanda ser muito grande. Quando a gente oferta 1.000 vagas, tem 5.000 inscritos. Quando a gente oferta 500 vagas, tem 2.000. E o tempo todo, a demanda é muito maior do que a oferta. Aí, em 2014, aderimos ao edital 75 da CAPES para ofertar os cursos de parceria com o edital 75, mas a gente não conseguia, até o momento, nossos projetos serem aprovados. Até foram aprovados nas instâncias, nos departamentos, mas quando chega no CONCEP, aí ele esbarra e não dá continuidade. Aí começa a cobrança da sociedade, e o curso tal, mas a gente ainda, até o momento, não teve condições de ofertar. Hoje nós temos 4 polos, 4 cursos de extensão, 2 cursos de extensão, 4 cursos de especialização e 2 cursos de graduação. Mas, ainda assim, a gente enfrenta problemas com nossos conselhos, porque não aceitam, inclusive tem até um desacordo, né, digamos assim, um incontentamento da parte do sindicato. Mas a gente continua caminhando, né, e agora a gente está indo aos departamentos, sozinho, sem conselho, né, e faz uma conversa de pé de orelha com o pessoal, com os professores, com os mais chegados, mais próximos, e a gente aguarda o próximo conselho no dia 2. Então, vamos acreditar que vai dar certo dia 2 agora de agosto. Será a nossa próxima reunião com um ponto único, discussão de educação com tecnologias na UESB. Então, essa é a nossa realidade hoje, junto à UESB e à comunidade em geral. Não que a gente não tenha procura, a procura é grande, mas a resistência é maior ainda. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. A UESB sempre uma instituição parceira, colaborativa. Silvia, ela é sempre muito brincalhona e sempre trabalha muito intenso. E a gente sempre, quando visita a CAPES, a gente recebe uma provocação de um dos gestores financeiros, o professor Marcos Raimundo Donato. Não é o de Maranguape, não, mas é o Raimundo Donato. E o Raimundo Donato, ele sempre provoca a gente que nós somos grandes gestores, na verdade, nós somos grandes empresários do conhecimento. Mas, na verdade, o que eu acho, nós somos o Ricardo apropriou da palavra, nós somos um bando de loucos, porque a gente sempre fica construindo trabalho, aumentando. E ser coordenador UAB de uma instituição não é uma tarefa tão simples, onde nós temos que fazer, eu gosto de fazer a comparação que nós funcionamos como uma mola. Nós temos que fazer a relação com a CAPES, então a gente tem que articular projetos, intervenções, colocações, atendimento de ouvidoria com CAPES. Nós temos que articular com os polos, então isso são 14 polos, mas aí tem os pedidos de outros polos, do Estado, fora do Estado, e ficar atendendo a questão da demanda dos estudantes dos polos. Nós atendemos os centros, então é um poder de negociação, de convencimento, de oferta de curso. Então nós temos aqui os 2 últimos cursos, o curso do CCS, a professora Rosa Cândida, a coordenadora, está ali, o curso da Mineração e Meio Ambiente, do CCAB, a professora Marcela também está ali com Gisele, vice-coordenadora. O curso de matemática, uma reoferta de matemática, então a gente tem que negociar com os centros e nós temos que aguentar a pressão da reitoria. Então, é forçar algumas coisas internamente dentro da reitoria, e cabeça de reitor é um negócio difícil de entender, entendeu? Porque, assim, tudo é estratégico, tudo é oportuno, mas nada... tudo tem sua hora. Então, quando chega a sua hora ou quando não chega a sua hora. Graças a Deus, nossa reitoria, a gente tem provocado... Antigamente, a gente passava 1 hora, 2 horas na porta esperando, hoje a gente já passa menos tempo, 15 minutos, 10 minutos. Então, as coisas estão mudando até um dia que a gente chegar a um nível de ser estratégico, uma política estratégica dentro da universidade. E eu acho que ontem a gente conseguiu, com esse evento, sensibilizar a nossa vice-reitora. A EAD é estratégico para a universidade, mas ela não é estratégico somente pensando numa matriz de recursos. E aí eu não quis começar a minha fala, eu queria esperar a vice-reitora voltar, e ela disse que estaria aqui hoje à tarde, para um momento oportuno. Não é só pensando numa matriz de recursos, até porque o custo aluno que a CAPES desembolsa para as universidades é muito baixo. Então, não é nenhum valor, apesar que todo mundo acha que nós somos os ricos, e o pró-reitor de planejamento gosta de
fazer esse enfoque nas nossas reuniões, mas é um custeio muito baixo. Mas o que nós temos principal é que nós provocamos modificações dentro dos espaços institucionais. Então, ousadia, audácia, que saiu uma palavra ontem, a professora Karina falou a questão da audácia, todos os coordenadores aqui nessa mesa, e os que não estão também, são capazes e são eficientes, são provocadores, são estimuladores. O grupo de Workaholic, a professora Márcia ali é a chefe do grupo, Márcia Rangel, mas é muito prazeroso, é muito estimulante saber que a gente está fazendo coisas novas, que a gente está trazendo formação, desde o sertão ao recôncavo, ao sul, levando a educação e um acesso à educação, oportunizar um acesso à educação a pessoas que não têm como sair de uma cidade pequena de 15, 20 mil habitantes para ir para um grande centro, porque a educação superior sempre foi elitizada. Então, com a expansão da educação e ensino superior, a interiorização dessa educação que acontece aí nos anos 2005, 2006, com novas universidades, novos IFES, que começam com o programa dos IFETs, é que a educação superior está se popularizando, está adentrando a todas as sociedades. E a educação à distância, essa modalidade que a gente tem que começar agora a desmistificar, e a gente vai sair, Antônio, com sua provocação firme e forte na cabeça. A gente vai parar de chamar de educação à distância. Acho que todo mundo já começou a conscientizar, e sua palestra, e seu comentário, em nossas reuniões, nós tivemos diversas reuniões antes da palestra, da conferência principal, que é oportuno a gente pensar em educação. É oportuno pensarmos como professores. Então, eu não sou professor de uma modalidade. Eu não fui contratado no meu edital de concurso, e algumas das perguntas aqui falam isso. Existe vaga de contratação para professor EAD? Eu conheço algum momento o MEC, em 2009, sensibilizou algumas vagas no Brasil. Não existe isso. Existe contratação de professor. A universidade contrata professor. E ela não contrata para modalidade, deixar bem claro. Ela é contratada para uma terminalidade fim, um objetivo fim dentro de uma estratégia da universidade, construída em cima do seu plano de desenvolvimento institucional, e esses professores são contratados. Claro, a gente tem que sensibilizar. Eu acho que o caminho que a UNEB optou, a adesão, então o professor, pela Lei de Diretriz e Base, ele tem autonomia em sala de aula, e não é distinguida a modalidade na LDB presencial à distância. E a educação à distância existe há mais, os primeiros relatos das cartas dos apóstolos. Então, não é nada de agora que está se iniciando. O pessoal entende, assim, na nossa universidade a gente está buscando uma estruturação, que a gente chama de institucionalização, um locus físico, pensando agora em cargos docentes, pensando em outras etapas. E aí eu coloco os desafios. Nós estamos pensando em educação, nós somos contratados enquanto docentes. A LDB nos ampara legalmente, e existe uma portaria de 2004 que os cursos podem utilizar até 20%, retrógrada. Mas existe uma portaria. Portaria essa nunca sensibilizada, nunca pensada dentro da UFRB, nunca teve nenhum pensamento nesse sentido. Até porque nós temos 50 cursos de graduação, e quando se fala de uma reformulação de projeto pedagógico, é uma novela. Quando a gente se fala com os NDEs e os colegiados, cada um tem uma ideia de como deveria ser o curso. E ninguém pensa como eu transformar a relação de ensino-aprendizagem positiva aos estudantes. Como transformar o estudante em um ser pensante para que ele leve e que ele seja um agente transformador também de conhecimento social. E é nesse momento que esses NDEs não vão dar conta de reformular, de alterar todos os projetos pedagógicos. Eu vejo a vice-diretora aqui do centro que eu pertenço, que tem cursos que têm ordem de serviço de mais de 5 anos de reformulação e não vão dar conta, e todo dia uma novela, uma reunião, uma novela, uma reunião, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que a gente está vendo, situações em cada instituição, claro, respeitando a cultura, respeitando o espaço, o tempo, a relação de cada professor, a maturidade docente, a maturidade metodológica, a maturidade frente às tecnologias, porque, assim, todos foram contratados somente pelo conteúdo. Alguns ainda com um ensaio da parte docente, porque a maioria dos cursos, o professor ele entra na graduação, vou pegar um exemplo, eu físico, graduação em física, mestrado em física, doutorado em geofísica. Você fala, e cadê? Onde é que entrou a parte de educação? Eu virei professor. Bom, eu fiz a licenciatura, então a gente conversava com escolas diferentes, e isso possibilita a conhecer um pouco mais, mas
para formar um bom professor, um professor que entenda um pouco da relação de mediação-aprendizagem, demora 7 anos de maturação. Nós temos professores na primeira docência que não passaram em nenhuma outra estrutura. E isso demora um tempo, isso requer a maturidade. E quando vai aprendendo, e é como o vinho, né? À medida que você vai avançando, você vai evoluindo, você vai pegando estratégias, macetes. Então, antes você dá uma volta para produzir desenvolver um determinado conteúdo, que com o tempo, 5 minutos, você já sabe qual é a melhor estratégia. Isso é experiência. Isso ninguém ensina em nenhum manual. Aprende-se com a experiência. A experiência é o que vai motivar, a experiência é o que vai fortalecer as relações. Então, esse professor contratado, o que a gente queria apresentar isso, e a gente já discutiu em alguns espaços, esse evento é para discutir, é uma minuta de resolução, e essa minuta de resolução, ela leva em características a lei de diretriz e base, ela leva em característica a portaria, é um modelo que praticamente quase todas as instituições estão caminhando, que é da implantação dos 20%. A oportunização, por adesão, dos professores que querem ofertar a modalidade, ou o seu curso, o seu componente curricular, na modalidade à distância. Eu já me sinto confortável, eu já me sinto seguro, eu já me sinto capaz. Claro, a SEAD vai abraçar, a SEAD vai auxiliar. Tem outras perguntas que falam aqui em relação a cursos. A gente tem desenvolvendo o que o Jesus produziu lá, não seria Eniel o Jesus, mas Eniel está com os MOOCs, cada lugar muda a pronúncia e a forma de falar, mas os MOOCs, nós temos hoje mais de 40 mil alunos inscritos, ou seja, que participam dos diversos cursos de formação em AD. A reciclagem, o tutor, para ele adentrar no nosso programa, ele tem que fazer um curso de Moodle para tutores e professores, para ele entender, porque o conteúdo ele domina, mas ele tem que entender qual é a dinâmica, qual é a utilização dessas tecnologias para potencializar as relações de educação e da educação online. Então, essa minuta, eu pedi os meninos para lançar aí no quadro, e essa minuta, hoje a gente está com um compromisso ao final do evento, que é de promulgar isso ou transformar isso em real. E por quê? Porque alguns colegas ainda dizem, você foi contratado para o ensino presencial. Não existe. Nenhum edital foi feito para ensino presencial. Foi contratado para ser professor da UFRB, ou da UNEB, ou da Univasf. Não existe modalidade. Agora, a universidade, aí eu acho que essa minuta ela vai potencializar, e aí ela tem as considerações de lei, mas o mais importante é chegarmos no artigo 2, artigo 1º, autorizar a oferta de componentes curriculares na modalidade à distância, nos cursos de graduação e pós-graduação presenciais da UFRB. A palavra presencial é porque o presencial parece que proíbe a oferta de modalidades à distância. E a provocação do professor Antônio é que deveria ser o contrário. Então, se bota um pouquinho de presencial, está salvo, está resolvido, funciona, é maravilhoso. E não é, a gente sabe que também tem os problemas. O importante é a educação, o professor. O parágrafo 2 coloca os cursos desenvolverão atividades didáticas, incorporando a utilização das TEDx e observando a legislação vigente em consonância com sua organização pedagógica e curricular. Parágrafo 2 do artigo 1º, as atividades didáticas na modalidade à distância são as centradas na autoaprendizagem realizadas com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação, utilizando tecnologias digitais de comunicação e informação. Artigo 2. Os cursos de graduação e pós-graduação da UFRB terão no mínimo 20%, no máximo 20%, seria o ideal. Terão no máximo 20% de carga horária requerida para a integralização curricular do curso ofertado na modalidade à distância. Me perdi em na subida. Artigo 3º. Cada componente curricular, organizado com a previsão de atividades didáticas na modalidade à distância, deverá indicar a proporção de carga horária a ser desenvolvida com horas-aula e número múltiplo 17, que é a nossa acreditação. O recebimento da Bolsa de Estudos e Pesquisa, que é um outro paradigma das universidades. Então, o programa UAB ele é um programa marginal dentro da universidade, a ponto que o professor que recebe uma bolsa ele tem que ser exterminado, ou ele não pode computar o encargo docente.
Mas se ele receber uma bolsa de produtividade em pesquisa, não, aí agora ele é um deus, porque ele recebe uma bolsa de produtividade de pesquisa, ele já é uma pessoa totalmente diferente, ou seja, a atividade de ensino não é valorizada, mas a de pesquisa ela pode ser contemplada. Eu acho que assim, é uma forma de marginalizar, porque é um programa, e Márcia relatou bem na sua fala, é um programa que todo mundo acha que vai ter fim, e esse fim sempre se posterga, e eu acho que a incorporação da matriz é que vai começar a resolver, porque as universidades vão ter de pensar as suas ofertas dentro disso. E, por fim, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas, você passou demais, velho, revogadas as disposições em contrário. Beleza? Mas o mais importante, tem um item ali, que o professor vai comunicar ou requerer ao colegiado, informar o colegiado a sua modalidade de ensino. Esse é o ponto-chave. Se a gente construísse uma discussão de que, não, tem que solicitar ao colegiado a autorização do colegiado, o colegiado vai colocar, e aí nós estamos um colegiado, às vezes, de deuses, semideuses, ou até alguns pagãos aparecem, que coloca o seguinte, que não vai poder não, só pode tantos por cento. Então, o professor vai optar e ele vai fazer a adesão. E eu acho que a UNEB já faz isso, é uma escola para a gente, e a vanguarda nossa sempre é a UNEB, né? Quando a UNEB começa a despontar é porque a provocação nas outras é que está iniciando. A UNEB está sempre à frente, isso é um respeito, e parabenizar a UNEB, porque tem uma comunidade grande de diversos departamentos, cobre todo o estado da Bahia, é uma instituição que tem, assim como todas nossas, temos nossos desafios, nossos problemas. Então, essa resolução é a nossa provocação à comunidade, uma provocação sadia, não é uma provocação que a modalidade à distância também seja contemplada nos nossos espaços acadêmicos. E aí, com isso, Ricardo, sensibilizar a comunidade, sensibilizar aos professores para novos cursos. Novos cursos, porque nós temos hoje cursos na universidade que formam um estudante a cada 4 ou 5 anos. Você tem um grupo de docentes, de 10, 20 docentes, contratados para aquele determinado curso, que formam um estudante, 2 estudantes, 5 estudantes, e eles estão no seu quadrado. Esse quadrado nos incomoda. Porque nós temos um diuturno de trabalho, às vezes eu falo que a gente sonha até resolvendo problemas, e tem problema o tempo inteiro. Não é problema como algo ruim, é problema como algo desafiador. Qual é a solução que eu vou encontrar para isso? E eu, no campo das exatas, adorei, e a minha vida toda foi trabalhar com solução de problemas. E a gente sempre resolve problemas. Aí você fala, isso é ruim? Não, isso é prazeroso, isso é significante. Isso é o que motiva todo dia acordar cedo, 6 da manhã. Estava conversando com o Lin chega às 5. Aí eu falei, não, Lin, aí também acordar às 6 da manhã e vir motivado para o trabalho. A equipe da SEAD é uma equipe pequena, 18 pessoas integram. Mas eu digo o seguinte, a partir do momento que alguém vinha trabalhar sem motivação, é melhor pedir transferência para outro setor, porque aqui só trabalha motivado. E essa motivação é o que conforta, que é a energia de movimento, a energia de construir, de fazer, de transformar. Então, senhora vice-reitora, a sua vinda nesse momento é bastante oportuna, porque a gente queria celebrar um ato, e esse ato a gente fez uma combinação ao final do evento, e o evento é internacionalização e institucionalização da EAD, é permitir a docentes da nossa instituição que façam adesão à modalidade à distância. É o primeiro passo. Nossos 850 docentes que estão contratados na nossa universidade poderão realizar ou poderão ofertar seus componentes na modalidade à distância. E não vai ter que pedir ordem ao Deus maior ou alguém. Não, se ele se sente confortável no seu conteúdo, ele se sente confortável com as tecnologias, ele se sente confortável com a relação de ensino-aprendizagem, ele pode solicitar o seu colegiado e ministrar aquele componente daquela maneira. Ok? Então, essa é a mensagem. Muito obrigado por todos. Essa discussão, ela tem várias perguntas aqui, nós temos aqui umas 30 perguntas, é um tema que provocou bastante as mídias e a comunidade, mas esse é o desafio. Nossos sonhos, nossa vontade de trabalhar, nossa vontade de educar, nossa vontade de transformar socialmente pessoas e comunidade, parte dos questionamentos, desses problemas, dessas questões. É aqui onde está a grande fortaleza da partilha dessa comunidade. A grande fortaleza que
quando eu ligo para a UNEB, eu ligo para a UFA, Márcia, como é que vocês estão fazendo aí? Aí Márcia fala, Ariston, a gente está fazendo isso e isso. Porra. Aí ela fala, Ariston, eu não faria dessa forma não, dessa forma dá problema. Então, essa partilha ela é fundamental para a gente. E a gente chegou hoje numa fase de maturidade, depois de 10 anos de UAB, mais de 10 anos, essa é a melhor fase, eu acho, Márcio, mesmo com todos os desafios, é a melhor fase, porque é a fase que a gente já consegue ver coisas sendo produzidas, a gente já consegue ver alunos, formatura de alunos, conceito 5, conceito 4 em outros cursos, cursos que o curso do CCS era um sonho sair, hoje ele está realizado. Essa é a transformação que a gente precisa. 350 estudantes, né, Rosa? Então, isso é o que nos motiva, é o que nos leva à frente, é o que nos faz, é a nossa válvula propulsora, a nossa energia de trabalho, nossa condição. E muito obrigado a vocês por estarem até esse momento participando desse evento. Obrigado. Bom, dando continuidade, nós temos aqui, brincando, acho que tem mais de 30 perguntas. A gente vai pegar umas 2 ou 3, aí pedir desculpa ao pessoal. Acho que esses temas, no futuro, poderia ser até em formato de live, que eu acho que formato de live agora é a moda do momento, né? Todo mundo abre uma câmera na frente e fica respondendo a vários questionamentos. Mas acho que, para um evento, a gente tem os horários bem definidos, as pessoas, alguns colegas vão retornar para suas instituições e não são próximas. Ricardinho, acho que vão uns 600 quilômetros ainda, 700 agora, né? Então, hoje, ou amanhã? Amanhã, isso. Jada que vai sair agora. Mas dando perguntas aqui, é o seguinte, eu tenho perguntas de Flaviane Oliveira, UAB, UNEB, Salvador. Alguma previsão de melhor remuneração para os tutores? Acho que... Notícia ruim ninguém quer dar. Notícia ruim ninguém quer dar. Como é da UNEB? A palavra é não, né? Veja bem, tá falando aqui, eu acredito que está referendando a bolsa, o pagamento oriunda do sistema OAB da CAPES, né? Esse, de fato, não há nenhuma previsão de aumento, nada, né? Infelizmente, é só registrar que entidades representativas estão pressionando, né? Então, especificamente, né, eu faço parte lá da Câmara, da Broem, tem feito documentos encaminhados, o próprio Fórum, o AB, faz documentos encaminhando para o reajuste de todos os valores, que já tem uns 5 anos, né, 6 anos aí que não há nenhum reajuste. Então, de fato, 2009. Então, é complicado, mas, assim, infelizmente, não, e não para todas as categorias, não é só os tutores, não. Todas as categorias, o professor, coordenador, todos aí estão aí congelados já há 7 anos, né, 8 anos mais ou menos. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem de Zito André, Angola. Tem um site para reciclagem matemática na plataforma EAD? Zito, essa eu acho que eu respondo. A CAPES está agora com uma proposta, no último edital ela forçou bastante a questão do segundo ciclo, mas não é em si uma reciclagem, uma segunda habilitação em licenciatura. Então, existem algumas universidades. Alguns de vocês estão ofertando? Nós vamos abrir agora, daqui a pouco, questão de 20 dias, formação de professores, né? Então, o bacharel, e aí nós vamos abrir formação de professores física, química, matemática, biologia, educação física e artes. São 6, né? São 6 modalidades. E eu adoraria ter alunos em Angola, viu? Me chama aí para a gente montar uma turma em Angola que nós vamos mesmo. Eniel está pedindo para registrar que Zito foi ex-aluno dele no mestrado em Angola e vem acompanhando a universidade com cursos abertos, com os MOOCs, né, Eniel? Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que não posso deixar de passar, e é uma pergunta fundamental. A Vera Buri, do Polo EAD Simões Filho, ela pergunta qual o movimento dos polos EAD podem fazer para figurar nos próximos editais para graduação e especialização. Quem responde, eu respondo mesmo? Os universitários? Bom, existe uma sinalização, Vera, e aí aos outros coordenadores de polo e principalmente os que nos assistem dos polos. Existe uma sinalização da CAPES de um edital no segundo semestre. É uma sinalização. Vocês sabem que a gente teve o edital fomentado 75-2014 e 1 ano e meio, 2 anos depois. Mas essa sinalização
está sendo construída de forma diferente. O que a CAPES nos passou é que ela está sendo construída em cima das secretarias, um levantamento de demanda em cima das secretarias municipais de educação. Levantada essa demanda, ela vai tentar negociar com um grupo de universidades para ver qual vai ofertar o que naquele polo. E aí, por isso, essa integração ela se torna mais efetiva, essa rede colaborativa, UVB, se torna mais efetiva, principalmente para a gente negociar tanto essas articulações, para que não tenha uma duplicidade. Por exemplo, o polo de Capim Grosso está a 100, 150 quilômetros de Petrolina e a 300 da gente, 250 da gente. Então, para não ter isso, ter um mapeamento de quem vai ofertar o que, em qual polo, construir uma demanda. Não dá para competir com o NEB, porque o NEB está na Bahia toda, mas aí vai ser uma negociação mais difícil, mas assim, a gente chegou numa fase de maturação, acho que a gente tem essas relações. No passado não era tão bem estabelecido, hoje está tranquilo, já consegue fazer uma boa articulação de polos, porque a Bahia a UNEB está na Bahia inteira. Então, essa pergunta, Vera, existe uma... E qual o momento dos polos entrarem em contato? A gente já apresentou os coordenadores, a gente tem os e-mails públicos, telefones públicos, então vocês podem entrar em contato para criar uma demanda, mas tudo só acontece, de fato, quando tem lançado o edital. Então, a partir do edital é que a gente consegue comunicar e a gente senta em reuniões, e a ideia dessa rede colaborativa é que a gente sente discutindo cursos, ofertas em cada região, cada território de identidade. A Bahia tem seus 26, né? 26 territórios de identidade. Então, a gente pode pensar uma distribuição em cima desses territórios, em cima de cursos. Então, é nesse sentimento que a gente vai fazer essa discussão, mas tudo a partir do edital. Tá ok, pessoal? Eu agradeço, a gente não tem como responder todas as perguntas, eu vou tentar, em algum momento, tentar fazer uma devolutiva a vocês, mas o atentado da hora, já são 16 horas e a outra mesa tem que iniciar. Tá ok? Eu agradeço muito. Muito obrigado por todos e muito obrigado aos meus colegas que estiveram presentes aqui e puderam se deslocar e dialogar e trocar essas informações de cada instituição e apresentar o cenário de cada instituição e os desafios e as perspectivas. Muito obrigado a todos. Agradecemos a todos os convidados da mesa e registramos a presença